Hoje nós vamos. Cadê? Onde é que está o. Ah, tá aqui. Ok. Muito bem. Ok. Estão vendo Estamos abriu vendo a aí? primeira. Abriu. Perfeito. Vamos em frente. Então tá. Bom, gente, o objetivo, então, dessa aula de hoje é o seguinte: amanhã nós vamos ter, a Maria Carolina vai falar para nós sobre os equipamentos, vai falar, descrever sobre os equipamentos, e para que a gente possa ter casos assim, para discutir, eu resolvi preparar uma coletânea de casos de complicações para a gente tentar responder a seguinte pergunta: qual técnica que é mais segura? Então, inicialmente, esse quadrinho aqui, ele nos dá uma ideia boa das principais complicações e qual técnica que é mais comum, né? Então, ectasia, que talvez seja mais temida das complicações, porque ela é totalmente cirurgião dependente, ela, mais de 90% dos casos, ocorre com LASIK. Infecção, é muito rara a infecção refrativa, né? A gente usa antibióticos de largo espectro, usa diretamente na córnea, então realmente é muito rara. Agora, como o PRK, a gente tem a desepitelização da maior área da córnea, então, pelo menos teoricamente, é mais comum de aparecer em PRK, pelo menos teoricamente. Complicações com flap, evidentemente, apenas no LASIK, complicações com interface apenas no LASIK. O olho seco dá nas duas técnicas, mas é um pouco mais grave no LASIK pelo corte das terminações nervosas do estroma anterior, né, do epitélio. A extrusão de anel, quando a gente fala de anel, a técnica manual, ela é muito mais passível de extrusão. Hoje, com o fento, a gente tem realmente muito poucas complicações. O Raise, eu pus em vermelho aqui, porque talvez seja a mais comum complicação de PRK. E 95% dos casos de Raise ocorre com PRK. Quando acontece no LASIK, é geralmente pouca importância, ele não é significativo e não tem grande impacto clínico. O melting de córnea, isso aqui também é uma complicação raríssima. Ela acontecia, talvez mais frequente, embora sempre rara, quando se usava muito anti-inflamatório não esteroide, principalmente diclofenaco de sódio. O melting pode acontecer também no LASIK, consequência a um DLK. O DLK ele é classificado em 3 níveis, em 3 graus. O grau 3 ele é acompanhado de melting. E todas essas complicações nós vamos ver aqui hoje. E a surpresa refracional, a gente fala assim, teve uma surpresa refracional. Eu poderia dizer para vocês que 100% de chance de ser algum erro de digitação ou erro de exame, porque o laser é muito preciso. Ou erro de técnica, quando o médico fica ali muito tempo hidratando o estroma, ou fica muito tempo ali desepitelizando a córnea. Então, isso pode causar alguma alteração, alguma surpresa refracional. Lembrando que quanto maior o grau tratado, menor a precisão. Por isso mesmo que existem essas tabelas para graus mais elevados, você fazer uma compensação, que nada mais é do que uma compensação distância-vértice. Bom, então vamos falar um pouquinho das complicações com o PRK. Aqui uma situação raríssima, mas que acontece. É um paciente que foi submetido a um PRK e desenvolveu uma ectasia. Você observe que é uma ectasia leve para moderada no olho esquerdo e muito leve no direito. Esse paciente evoluiu bem, não teve maiores repercussões, até porque a ideia foi de fazer uma báscula
E no olho que foi feita a báscula, ele desenvolveu a ectasia. Evoluiu bem, mas foi uma complicação potencialmente muito grave. Poderia ter sido um desastre se não fosse um paciente presbítero que não tivesse sido feito uma báscula. Aqui também um outro caso, também de PRK. Cirurgia também tudo tranquilo e tal. E observe o que aconteceu. Felizmente também, o paciente evoluiu bem, teve um RAISE associado a essa ectasia, tive uma visão de 1,03 por causa do grande RAISE que acometeu. Posteriormente, vocês observem que esse paciente foi acompanhado durante 11 anos. Aos 35 anos, esse paciente estava plano e menos 1. Ou seja, um resultado surpreendentemente bom, apesar dessa complicação grave, né? Lembrando que, como fator de risco do RAISE aqui, teve a remoção espontânea da lente no pós-operatório imediato, e essa lente não foi recolocada. Então, o trauma do epitélio provoca uma inflamação, e essa inflamação pode ser responsável pelo RAISE. Então, toda vez que você fizer um PRK, oriente o paciente. Se a lente sair, evitar tocar o olho, mas se sair, deve ser recolocada imediatamente. Aqui é um caso de um RAISE importante. Aqui está a pré-operatório, pós-operatório, uma miopia mais alta. O paciente desenvolve. Vocês observem que eu trouxe esse caso para que fique claro. Observe, o RAISE é aparentemente semelhante nos dois olhos. No entanto, um olho tinha 1 de visão e o outro tinha 0,1 de visão. Ou seja, a visualização do RAISE na lâmpada de fenda pode não ter uma implicação clínica. Muitas vezes, é aquilo que a gente chama de backscattering, que é a visualização da opacidade de volta à reflexão no olho do examinador, sem nenhuma dispersão de luz para dentro do olho, consequentemente não levando a uma piora da visão. Observe esse caso aqui, já é um caso bem mais grave, a mesma quantidade de miopia. Observe, olha aqui esse RAISE tardio, esse paciente está sendo acompanhado já há vários anos, uma córnea totalmente normal, um paciente com 38 anos, e desenvolveu essa fibrose aqui, um RAISE muito grave, e que, felizmente, depois de um tratamento de vários anos, eu optei por não fazer um retratamento, porque estava vendo uma melhora da visão, apesar do RAISE aparentemente não estar evoluindo bem. Esse aqui é um outro caso, talvez seja a complicação mais grave que eu tive em refrativa. Foi um melting, paciente que abusou do uso do anti-inflamatório não esteroide. Na época só se usava o diclofenaco de sódio. Isso aqui é 1997. E vocês observam que ele evoluiu por uma perfuração e eu tive que fazer um transplante a quente para salvar o olho desse paciente. Até que a córnea saísse, eu coloquei cola de cicloacrilato aqui, super bonder mesmo, foi que eu tinha, e esse paciente conseguiu manter a câmara formada e depois, com o transplante, ele evoluiu muito bem. Bom, então vocês viram que o PRK, apesar da gente considerá-lo mais seguro, as complicações podem ser potencialmente muito graves. O LASIK, sem dúvida, é muito mais comum a ectasia em LASIK. Isso aqui é uma estudante de medicina que me procurou depois de 2 anos, com uma ectasia, já mostrando aqui uma piora da visão. E quando a gente consegue pegar a ectasia numa fase inicial, tem indicação você fazer o tratamento do crosslinking, né? Para evitar a progressão dessa ectasia. Aqui um outro caso de ectasia, a gente acha que ectasia é só em jovem, paciente de 48 anos, aqui está a ectasia do olho esquerdo, ela foi operada nos 2 olhos, mas tinha uma ablação muito mais profunda no olho esquerdo.
Observe que provavelmente essa paciente tinha uma ectasia prévia, ou pelo menos uma suspeita, já que ela tinha um astigmatismo alto e oblíquo. Isso sempre é um sinal de alerta. Mas tinha uma córnea muito boa. E, no entanto, desenvolveu ectasia. E, nesse caso, foi colocado um anel aqui, porque já estava com uma visão muito ruim. Aqui também, um outro caso de LASIK com uma ectasia. Observe que um olho evoluiu bem e o outro olho desenvolveu uma ectasia, que é o olho esquerdo, aqui o olho direito. Observe que o olho esquerdo, a miopia muito mais alta, maior profundidade de ablação, maior risco de ectasia. Também uma paciente com uma idade mais avançada, mostrando que, embora a idade jovem seja maior o risco de ectasia, pode acontecer também, se for uma córnea susceptível, em qualquer idade. Aqui, complicações com flap, evidentemente, que são só decorrentes do LASIK. Aqui a gente observa um deslocamento do flap, por isso que a gente deve examinar o paciente sempre no mesmo dia. Porque se você detecta um deslocamento do flap, você deve reposicionar esse flap imediatamente para que não forme memória nesse flap que dificulte depois retirar essas estrias. Aqui também um caso de intercorrência com interface, né? Isso aqui é um caso de uma DLK, bem evidente, tem que ser tratado o mais precoce possível. O primeiro diagnóstico foi dado no primeiro dia, às 6 horas após a cirurgia, e observe, é aquele caso, deslocou o flap, foi reposicionado e 2 dias depois desenvolveu uma DLK. Então, essa paciente tem que ser tratada com corticoides de forma intensa, lembrando que aquela paciente de hoje, como ela teve um melt decorrente do DLK, eu passei para ela um corticoide associado ao antibiótico 6 vezes ao dia e ainda passei para ela uma prednisolona para usar também 4 vezes ao dia para prevenir uma nova DLK. Aqui, uma outra complicação com flap, evidentemente, com LASIK. Vocês observem que aqui observe onde teve aqui um flap incompleto. Vocês estão vendo aqui, bem na área central, ou seja, vai ficar uma sequela, não há dúvida. Houve aqui, então, você nunca pode aplicar o laser após complicações com flap. Então, foi reposicionado o flap sem aplicar o laser e depois de 30 dias foi feito, então, um novo flap e foi feito, então, o H-LASIK. Aqui, complicações muito graves. Isso aqui é um trauma. Observe como é que rasgou o flap todo. E o que complicou mais foi porque esse paciente, ele procurou um ponto de atendimento, eles coraram esse paciente lá com fluorescina e acharam que ele estava com uma ceratite. E puseram pomada lá, ocluíram, e como ele não tivesse melhora da visão, ele me procurou. Aqui observe que quando ele chegou aqui, ó, observe aqui o flap, o corte aqui, o rasgão aqui no flap aqui, né? E aqui esse olho desse paciente já reposicionado o flap. Você vê que depois de algum tempo, praticamente imperceptível. Mas se você fizer uma topografia, às vezes aparece uma irregularidade. Nesse caso, esse paciente teve um resultado excepcional, porque não teve nenhum comprometimento da topografia. O reposicionamento ficou tão perfeito, cicatrizou tão bem, que a topografia normalizou-se e ele não teve perda de visão. Aqui um outro caso também, observe aqui um paciente que teve o quê? Um buttonhole. Aqui você observa que o epitélio não foi removido. Aqui observe que tem ainda uma área aqui que está o epitélio presente aqui, ó. Isso aqui é epitélio. Só que ali ficou praticamente só a Baumann. Então, não pode, hipótese alguma,
tentar raspar essa balma, ou raspar esse epitélio com uma lâmina e tentar aplicar o laser, que você vai ter um raise muito grave. Então, é reposicionar o flap, esperar cicatrizar e fazer um novo flap, ou então fazer um PRK por cima desse flap. Aqui também é um caso muito grave, você observa como é que a topografia ficou totalmente irregular. Isso aqui também foi um trauma e que desenvolveu uma opacidade da interface. Observe como é que está totalmente opacificada essa córnea. Então, isso aqui também foi um trauma, uma unhada. Então, isso aqui foi levantado, esse flap, limpado esse epitélio que tem na interface, e a córnea realmente evoluiu também muito bem. Aqui também um flap incompleto. Observe que aqui tem um pedaço do flap, aqui outro pedaço do flap. No meio aqui ficou o epitélio sem ser, e o flap também só cortou até aqui, ó. Então, aqui está mostrando a topografia irregular, gerando um astigmatismo importante, e teve que ter sido reposicionado e feito uma limpeza dessa interface. E, posteriormente, depois de cicatrizado isso aqui, foi feito um novo flap. Mas sempre, gente, como afeta a área central, frequentemente deixa alguma sequela. Esse aqui é o caso de hoje. Aqui vocês observem que teve uma DLK, desenvolveu um crescimento epitelial, aqui tem umas células aqui. Observe a córnea muito plana pela perda de substância, né? Uma córnea muito plana. Observe que ela tinha, por essa perda perda de tecido e aplanamento da córnea, ela desenvolveu uma hipermetropia com um astigmatismo e uma visão ruim. Como essa metropia é consequência a essa irregularidade da córnea, a gente deve procurar tratar só o esférico, porque esses astigmatismos geralmente são decorrentes da irregularidade do flap. Então, não trate o cilindro. Então, foi o que foi feito hoje. Como já era uma paciente de 37 anos, então eu optei por fazer mais 4 esférico, e há uma hipercorreção inicial, ela está tendo assim uma visão de Aguer1 a 10 centímetros dos olhos. Isso vai haver uma regressão de efeito, ela deve ficar muito bem. Aqui também uma situação muito grave que acontece tanto com PRK quanto com LASIK, que é o olho seco grave. Aqui, quando você tem um olho seco muito grave, a gente começa a ter uma perda de transparência. Isso pode levar, inclusive, a uma úlcera neurotrófica. Então, foi feita oclusão de pontos lacrimais, foi feito tratamento com luz pulsada, e todo esse quadro grave foi desenvolvido após uma quimioterapia. Esse paciente desenvolveu um câncer. Observe aqui como é que ele... Olha aqui a rosácea, olha essa blefarite. E só conseguir controlar isso aí com o tratamento com luz pulsada, só fazer uso de lubrificantes e a oclusão do ponto lacrimal não foi suficiente. Com Fento. Fento realmente trouxe um grande avanço para as cirurgias de anel e de LASIK. No anel, porque você consegue, a profundidade do anel, ela é muito constante, muito precisa. E no LASIK você consegue ter um flap de espessura muito mais precisa do que com microcerátomo. Aqui foi colocado um anel com Fento, tudo muito bonitinho, um resultado até razoável do ponto de vista de visão, mas a córnea muito, o anel muito superficial, então não teve alternativa a não ser tirar o anel. Aqui está mostrando lá o anel aparentemente bonitinho, mas se vocês olharem com cuidado, aqui já está mexendo, mas aqui, ó, observe que a ponta do anel já estava começando a formar um edema. Estão vendo aqui? Então já estava tão superficial que eu já entrei pela própria base do anel ali e simplesmente entra com o ganchinho por debaixo ali, entra no orifício da extremidade do anel e puxa o anel. Tá lá, ó, bem, sem dificuldade nenhuma. Olha lá, já está o anel saindo lá. Ó. Olha lá, já está com a
então, complicação com fentas. A gente acha que o fato de aumentar a segurança não tem complicações, está aí já retirado o anel. Muito bem, depois é só colocar uma lente de contato e isso aí vai cicatrizar muito bem. Ok. Vamos lá, fechar aqui, pôs a lente de contato, acabou. Vamos ver aqui agora. Aqui, fechar. Ok. Então, vamos lá. Nós paramos aqui, tá. E agora, curiosamente, olha que interessante. Isso aqui agora já é um anel manual. Um anel muito bem posicionado, a visão 1 de visão em ambos os olhos. Ou seja, quando o anel manual é bem realizado, os resultados são também excelentes. A gente fez durante muitos anos, porque não tínhamos o fento, né? Mas lembrar que o risco de extrusão com o anel manual é muito maior. Outra complicação com o fento, gente, é você não conseguir fazer o flap. Esse paciente aqui veio dos Estados Unidos para fazer um H-LASIK. Tentei um monte de vezes e não conseguia fazer um flap que tivesse um diâmetro pelo menos de 9 milímetros. Ou seja, não dá para fazer o procedimento. Você não pode reduzir a zona óptica da hipermetropia, porque você vai ter uma hipocorreção, uma perda de efeito muito importante. Então, simplesmente é falar com o paciente, infelizmente não foi possível, e o paciente voltou frustrado, mas eu não podia causar um problema porque ele morava nos Estados Unidos. Aqui, agora, uma outra complicação com fento-LASIK. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas vocês observam, aqui está o olho direito, flap, e olha aqui o flap do olho esquerdo. Teve um deslocamento do flap que foi diagnosticado com 4 horas após o procedimento. Então, foi muito fácil, foi simplesmente lavar esse flap, reposicioná-lo e está resolvido o problema. Agora, se a gente não trata, esse espaço vai ser preenchido por epitélio, com grande chance de crescimento epitelial na interface. Então, tratar essas complicações fazendo pós-operatório imediato, de preferência no mesmo dia. Aqui uma outra complicação muito grave, que é uma infecção pós-anel. Vocês observam um edema muito grande. Então, a solução numa situação dessa aqui é você remover os anéis e mandar para o laboratório para colher o material e tentar identificar o patógeno. Depois que você tratou, você pode reposicionar, colocar novos anéis. PTK. PTK, a gente muitas vezes tem o PTK como uma solução para opacidades de córnea. Ele, teoricamente, a ceratectomia fototerapêutica, ela não tem efeito refracional. Mas observe, essa paciente aqui desenvolveu uma opacidade grave após uma ceratoconjuntivite epidêmica. Foi feito aqui um PTK, vocês estão vendo aqui, tirado 70 micra, tá vendo? Pouco mais do que a espessura do epitélio. E olha aqui, a paciente tinha mais meio, foi feito 70 micra de PTK, olha o que ela ficou, mais 4,5, olha que tristeza. O paciente ficou pior do que estava. Essa paciente, a solução foi passar para usar lente de contato, e ela usa lente de contato até hoje, que já era uma pseudofácica. Não tinha nem como corrigir isso na cirurgia de catarata. É uma complicação também do PTK. Vocês observem que houve até uma melhora. Aqui está como que era antes, e aqui, como é que aqui tinha uma irregularidade muito grande, aqui a córnea já menos regular.
mas o resultado refracional foi péssimo. Bom, algumas considerações que a gente deve ter quando a gente está fazendo cirurgia refrativa. Primeiro, lembrar os pacientes, todo paciente fica com medo de operar, isso é normal, né? São pacientes jovens, pacientes que não têm nenhuma limitação, quer dizer, eles usam óculos, mas enxergam bem. Então, a gente sempre deve lembrar os pacientes que essa cirurgia, depois da catarata, é a mais realizada em todo o mundo. Que, como qualquer cirurgia, até uma extração dentária, você pode ter complicações. Até 2010, o LASIK era a técnica preferida pela grande maioria dos cirurgiões. Com o advento da mitomicina e controle do REIS, o PRK tem sido cada vez mais realizado pela sua segurança, embora nós tenhamos complicações graves com o PRK também. As complicações em refrativa independem da técnica. São raras, mas podem trazer sequelas definitivas. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, tomar todo o cuidado para não prejudicar um paciente jovem que tem uma expectativa de vida muito longa e que, às vezes, uma complicação de refrativa pode mudar a história de vida desse paciente. Ao indicar cirurgia refrativa, o consentimento informado, livre e esclarecido, deve ser completo, abordando as complicações possíveis. Se o paciente não aceitar o risco, é melhor não operar. Paciente que só entra querendo segurança 100%, é um paciente que não deve ser operado, porque qualquer complicação ele já não estava aceitando antes, então ele vai te criar problema. Complicações tardias podem ocorrer. Acompanhe seus pacientes para diagnosticar e tratar eventuais complicações futuras. Então, complicações que às vezes não aparecem nos primeiros meses, levam anos. Se você dá alta para o paciente, você não vai ter oportunidade de tratar essas complicações. E o que é pior, alguém vai tratar essas complicações e pode te criar algum desconforto, porque a gente não sabe muitas vezes como que é a relação do médico que vai tratar esses pacientes. Com os conhecimentos obtidos durante o fellowship de refrativa e ceratocone, essas complicações serão prevenidas ou tratadas adequadamente, porque, evidentemente, que é impossível você tratar cirurgia refrativa com risco zero. Sempre vai ter algum tipo de complicação, mas o que é importante é não só ter o mínimo de complicações possível, mas também ter a maior capacidade possível de tratar essas complicações, evitando sequelas. Bom, gente, o objetivo é uma apresentação bem rápida, mas o objetivo foi a gente poder começar a lidar, saber que não existe cirurgia que não tenha risco. É importante a gente tratar, lidar com esse risco potencial, sabendo que existe, exatamente para a gente poder prevenir, para a gente evitar as complicações. E sim, uma eventualidade acontecer, a gente poder tratá-las. Então, agora eu vou deixar vocês agora para poder tirar eventuais dúvidas. E depois eu quero também as considerações do Cláudio, do Arnaldo, do Lucas. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente passar para as considerações dos nossos preceptores? Doutor Reinaldo. Pois não, Felipe. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Obrigado pela aula, foi muito boa. Eu queria só pontuar, queria que você pontuasse para mim uma coisa. Quais são os pontos mais importantes na hora que a gente está vendo o primeiro pós-op de um paciente que faz, por exemplo, um PRK? O que a gente tem que estar atento para ver? Tá. Primeiro o seguinte, não faça pós-operatório do PRK no primeiro dia de pós-operatório. Não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Esse paciente vai ter que sair de casa, vai fazer algum tipo de esforço visual, porque vai se locomover, vai pegar sol, mesmo que ele esteja de óculos de sol. Deixa esse paciente de repouso em casa e faça o primeiro controle com no mínimo 5 dias, 5, 6 dias, que é o período que leva para cicatrizar. Quanto mais esse paciente ficar de repouso em casa, melhor vai ser a recuperação.
Certo. Oriente bem sempre que paciente PRK não dói. PRK tem uma ardência que é variável de acordo com a sensibilidade de cada um. Agora, no primeiro pós-operatório, então, do PRK, que vai ser lá no seu 5º ou 6º dia, você deve olhar, primeiro, antes de remover a lente, você deve observar se o epitélio está totalmente cicatrizado. Se não tiver, deixa a lente lá e espere mais 1 ou 2 dias para o paciente voltar. Se a área de desepitelização for muito pequena, você pode pedir o paciente para voltar daqui 1 dia, 2 dias. Se a área for mais extensa, você pede para esperar mais uns 3, 4 dias em casa, mantendo o mesmo repouso visual. A segunda coisa, o olho tem que estar calmo. O fato de você estar usando corticoide, que faz uma vasoconstrição conjuntival, faz com que esse olho não possa estar vermelho. Esse olho não pode ter secreção. O desconforto tem que ser leve. Se esse paciente estiver tendo muito desconforto, apesar do epitélio estar íntegro, você tem que pensar que ele pode estar tendo uma hipóxia, por causa da lente de contato, e você observe também se ele tem algum tipo de infiltrado. Se o paciente está demorando muito a cicatrizar, ele pode ter um maior risco de infecção. Então, tomar muito cuidado, de observar com muito cuidado na lâmpada de fenda como é que está a cicatrização, como é que está o aspecto dos olhos e como é que está o conforto. Se a córnea já está praticamente cicatrizada, esse paciente tem que estar muito confortável, não tem mais sentindo sensação de areia, ardência, nada disso. Então, basicamente é isso. E outra coisa que é importante também, não estresse o paciente com a visão. Você pode até testar a visão do paciente, depois que você tirar a lente de contato, mas espere que ele esteja com a visão de 0,5, 0,6. Pode, às vezes, até estar melhor, se o epitélio estiver muito bem cicatrizado. Mas se você tiver aquelas linhas de cicatrização, que são muito comuns, você põe lá o paciente para ler 20/200. Ele leu 20/200, você põe para ler 20/100, 20/80. Na hora que ele começa a não ler, você fala, tá ótimo, porque você sabe que vai melhorar. Não precisa estressar o paciente ou ler para colocar uma letra lá que ele não vai conseguir ler, um optotipo que ele não vai ler, vai servir só para estressá-lo. Então, são esses os cuidados. Em relação ao LASIK, você não perguntou, mas eu acho que é também importante a gente avaliar. Eu ia O perguntar logo LASIK, depois. tá. O LASIK, os cuidados são ainda maiores, porque você tem que ver, primeiro, como é que está o reposicionamento do flap. Como é que está a interface? Tem algum debris na interface? Tem alguma estria? Porque se tiver como você vai fazer o pós-operatório do LASIK no mesmo dia de preferência, essas alterações você deve tratá-las de forma imediata. Se tiver alguma estria, se tiver algum deslocamento do flap, se tiver algum debris na interface, tudo isso aí você tem que tratar, reposicionar esse paciente, levar no bloco cirúrgico e reposicionar com todos os critérios de esterilidade, tá certo? Para não deixar criar uma memória, porque se você deixar esses estrias aí alguns dias, vai ser muito difícil você removê-las e elas podem comprometer a qualidade de visão desse paciente. E o segundo pós-operatório do paciente com LASIK poderia ser com 10 dias, por exemplo? Aí o seguinte, eu normalmente, eu faço o primeiro pós-operatório no mesmo dia, o segundo eu faço aí, geralmente com 10 dias. Se o paciente é um paciente, por exemplo, que é do interior, e para ele é difícil ficar vindo e voltando, eu falo com ele, ó, você tem um oftalmologista, às vezes é até o oftalmologista da cidade que encaminhou, eu faço um relatório, peço para o colega lá acompanhar, e eu peço depois para voltar com 1 ou 2 meses. Maravilha. Obrigado, doutor. Pois não. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, gente? Bom, o Cláudio está aí? O Lucas? Estou sim, professor. Então vamos lá, Cláudio. Algumas considerações aí que você queria fazer para os nossos fellows? Eu gostaria de deixar o doutor Arnaldo em primeiro lugar, que aí Tá. depois eu... Tá bom. Arnaldo? Boa noite, pessoal.
Aqui a gente Durante... segue uma certa hierarquia, os mais velhos têm que falar primeiro. Então, o Cláudio Cury deveria estar falando antes de mim, mas já que ele insiste, é, eu vou fazer aqui meus comentários. Na realidade, não tem muito. Eu não podia Não deixar tem... de rir, né? Agora essa foi boa. Ô, Então, Claudão, pessoal, é estou o do seu lado, hein, seguinte: meu parceiro? Ó, mas é, essa aí... a apresentação do Reinaldo foi bastante didática e autoelucidativa. Agora, eu achei essa pergunta do Felipe muito interessante com relação ao pós-operatório do PRK e LASIK, porque cada cirurgião tem a sua conduta, e a minha conduta com relação ao pós-operatório é exatamente o contrário do Reinaldo. O Reinaldo, normalmente o paciente faz PRK, ele não vê o paciente no dia seguinte, prefere vê-lo com 4, 5 dias. Eu, pessoalmente, prefiro ver o paciente no dia seguinte, não por uma questão de avaliar alguma eventual complicação, e sim no sentido de tranquilizar o paciente. Como o Reinaldo já comentou anteriormente, quando a gente realiza um tratamento ablativo, a gente remove o epitélio, seja com álcool manualmente ou com o próprio laser no tratamento transepitelial, as terminações nervosas da córnea ficam expostas e isso traz um certo desconforto para o paciente. O paciente vai queixar dor, lacrimejamento, embaçamento, ardor ao pingar os colírios, seja o antibiótico, seja o lubrificante. Então, eu acho muito importante ver esse paciente no dia seguinte. Exatamente o objetivo principal dessa primeira visita é tranquilizar o paciente no sentido de que todos aqueles sintomas são normais e com 2, 3 dias eles eventualmente irão desaparecer. Então, como, por exemplo, a maioria dos meus procedimentos são feitos na sexta-feira à tarde, eu agendo um retorno no sábado de manhã justamente para avaliar o paciente, para que eu tenha certeza que a lente terapêutica está no lugar certinho, que está centrada, que não está invertida, que não tem nenhum cílio ali na interface entre a córnea e a lente, nenhum debris, e no sentido de examinar o paciente e tranquilizá-lo no sentido de que aquele desconforto é normal e transitório. Então, eu vejo normalmente com 24 horas e marco o segundo retorno com 3, 4 dias. Então, normalmente, se eu vejo o paciente no sábado, eu vou marcar na quarta, e muitas vezes na quarta-feira a córnea já está totalmente reepitelizada. Então, aquele desconforto inicial já desapareceu, já está bem mais tolerável, o paciente já começa a notar uma certa melhora na visão. Então, eu vejo o paciente normalmente com 3, 4 dias e agendo para ele voltar dentro de uma semana para remover a lente terapêutica. Eu prefiro remover com uma semana, que eu tenho certeza, que eu terei certeza que a córnea está reepitelizada e que aquela primeira camada epitelial que se formou, ela já tem uma certa consistência no sentido de não haver nenhuma nova ruptura. Se a gente remove a lente terapêutica muito precocemente, pode acontecer de, eventualmente, o paciente coçar os olhos e, por algum motivo, romper o epitélio normalmente. Então, por uma questão de segurança, eu prefiro remover a lente terapêutica com uma semana. Com relação ao LASIK, a minha conduta também é bastante semelhante à do Reinaldo. É extremamente importante que a gente veja se você operou na parte da manhã, você vai vê-lo na parte da tarde. Se você operou na parte da tarde, você vai vê-lo no dia seguinte. E o objetivo principal no LASIK é a gente avaliar o flap, para ter certeza que o flap está bem posicionado, que não tem estria, que não houve nenhum deslocamento de flap, e principalmente que esse paciente não esteja desenvolvendo um quadro inflamatório tóxico, um DLK. Se esse paciente eventualmente se observa no dia seguinte ou até no mesmo dia, e você já observa lá uma certa pigmentação leitosa na interface, já é um sinal de que esse paciente pode estar evoluindo para um DLK, e o tratamento tem que ser agressivo. Ou seja, nós vamos entrar com corticoide de hora em hora. Se for necessário, nós vamos levantar esse flap no dia seguinte, lavar esse flap copiosamente, pingar algumas gotinhas lá de corticoide na interface. Então, essa primeira visita no pós-operatório do LASIK é muito importante para que a gente possa evitar qualquer intercorrência que pode atrapalhar o prognóstico dessa cirurgia. Como já foi comentado anteriormente, cirurgia refrativa é um procedimento que a incidência de complicação tem que ser zero, ou muito próximo de zero. Então, eu acho assim, temerário você eventualmente operar um paciente e, por algum motivo, não conseguir
examiná-lo e ele eventualmente ter uma intercorrência. Então, para a tranquilidade do paciente e a minha tranquilidade, eu prefiro examiná-los sempre no dia seguinte, mesmo sabendo que vai ser um exame banal, rápido, mais no sentido de tranquilizar o paciente. Ok? Então é isso. Vamos lá, Lucas. Doutor, vamos convidar o doutor. Quem que é o mais velho? É o Cláudio Cury ou o Lucas? A nossa análise. Tem alguém com o microfone Só lembrando um pouco, aí. daquela fisiopatologia do olho seco, porque a gente está estudando o filme lacrimal. O doutor Maurício podia desligar o vídeo dele, o áudio dele, um minutinho, e vamos passar aqui para o Cláudio Cury. Vamos lá, Cláudio, por favor. Você vai... Cláudio, você está online? Estou online. Então, vamos lá, por favor. Tirando a questão da idade de lado, vocês têm muito mais experiência no ramo do que eu, né? Eu tenho por praxe sempre fazer o primeiro pós-operatório no primeiro dia após a cirurgia, alguma eventualidade de né, paciente que é do interior, mas eu já aviso antes, vou precisar de te ver depois. Então, como é que a gente organiza? Já organizar isso de antemão com o paciente para que ambos fiquem tranquilos. Então, aí o meu detalhe do que eu vou falar, que eu não tenho muito o que acrescentar ao que vocês estão falando, é que como eu sou mais iniciante do que vocês, não é nem para tranquilizar o paciente, para me tranquilizar de que nada de errado aconteceu, de que está tudo certo e de que a pessoa entendeu as recomendações, faço a leitura da receita com a pessoa para que não tenha erro e a gente garanta o resultado o melhor possível, porque é cirurgia de resultado, né? As cirurgias de correção de grau. Anel, crosslink não é cirurgia de resultado, isso a gente já sabe. Mas, então, eu gosto de ver no dia seguinte para ver se os anéis também não moveram. Isso aconteceu comigo recentemente, do anel andar um pouquinho e eu tinha feito um kissing, né? E eles ultrapassaram um do outro para ver se eu ia mexer alguma coisa ou não. Então, é mais nesse sentido, é de tranquilizar o paciente, ver alguma intercorrência possível e me tranquilizar. É isso que eu tinha para falar. Lucas. Perfeito, Cláudio. Vamos lá, Lucas. Muito bem, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu fui aluno do professor Arnaldo. Aprendi praticamente tudo de refrativa que eu sei com ele, mas a convivência com o Reinaldo também mesclou aí diferenças de conduta hoje. Hoje eu já não sigo à risca ali olhar todo mundo no dia seguinte, não. E realmente pelos pontos colocados pelo Reinaldo Cieiro. Então, vamos entender assim, se o que a gente está fazendo lá na Ocular Laser compreende basicamente PRK e crosslink, são procedimentos que removem o epitélio, eu realmente, assim, eu pessoalmente prescrevo Anestalcon sem diluição. Existem os colegas que diluem o Anestalcon no lubrificante. Então, eu parei de fazer isso porque eu não vejo problema nenhum em prescrever o Anestalcon, o paciente comprar ele, a questão tem que ser em receitas separadas. Você não pode prescrever na mesma receita o antibiótico e o Anestalcon, porque a farmácia tem controles de venda e fornecimento diferentes perante a vigilância sanitária. Então, eu gosto de prescrever o Anestalcon. O paciente está muito bem esclarecido que esse Anestalcon vai ser usado até no segundo, no máximo no terceiro dia, e que depois ele vai parar de usar, que não precisa usar mais do que esses dias. A diluição em lubrificante, a gente não consegue chegar numa concentração ideal. O paciente, muitas vezes, você pinga algumas gotas, né, dependendo do volume do lubrificante. Se é uma amostra grátis, a amostra grátis é reduzida. Aí, se você pinga lá 10 gotas, faz um efeito. Você pinga 10 gotas no
no lubrificante que o paciente compra de 10 ml, o efeito vai ser completamente diferente. Eu gostaria de salientar, assim, muito cuidado, porque eu, e com certeza outros colegas, já tiveram reação alérgica ao Vigamox e ao Vigadexa, né, ao moxifloxacino. E então hoje, quando eu passo uma prescrição para qualquer um, crosslink, PRK, LASIK ou implante de anel, eu só prescrevo o Zipred ou o Zimar XD, né? O Zimar separado ou o Zimar XD. Porque a gente, assim, eu vi muitos casos de alergia com moxifloxacino. E por isso, hoje também, não me agrada a ideia de prescrever o moxifloxacino, a composição, né, do que é chamado Facoba, do laboratório que lançou aí, tentando colocar quinolona de última geração, mas fez o mesmo antibiótico, a mesma composição do Vigamox e Vigadexa. Mas, ultimamente, eu peguei alguns pacientes com reação alérgica grave, que não melhoravam, com o uso dos lubrificantes à base de ácido hialurônico. Então, tudo isso que está tendo esse pool aí de lançamentos, lançam Luna, lançam Lunera, né? E fora o Iabac, Ilocomod, Artelac Balance. Eu tive pacientes com reação alérgica comprovada ao ácido hialurônico, e isso também tem me assustado, porque tem tido uma repetição mais frequente ultimamente. E eu também já estou ficando mais cabreiro, assim, eu prescrevo uma lista de possíveis colírios lubrificantes para o paciente comprar, falo com ele, ó, você pode comprar esses aqui para um PRK, por exemplo, o paciente vai ficar sem o epitélio, PRK e crosslink. Me agrada mais a ideia de passar um lubrificante mais viscoso, apesar do lubrificante mais viscoso não penetrar na lente de contato de gelatinose terapêutica e a lente não conseguir se hidratar muito bem também. Mas me agrada mais usar um lubrificante mais viscoso, tendo em vista que o paciente vai ter mais sensação de areia, de ardência, de incômodo. Então, eu tenho uma lista de preferência que vai decrescendo, né, as concentrações maiores, que vão caindo para as concentrações menores do ácido hialurônico. Mas, ultimamente, eu tenho ressalvado muito com os pacientes que, mesmo que estejam usando um corticoide pós-operatório, o corticoide não está sendo suficiente para não deixar o paciente ter uma alergia ao ácido hialurônico. Então, eu deixo essa mensagem para vocês ficarem atentos a isso, não só nas cirurgias, mas como em tratamentos aí de alergia, né, de sempre ter a ideia de passar um colírio sem conservante, mas a maioria dos ácidos hialurônicos que não tem conservante tem o ácido hialurônico. Então, às vezes não é o conservante, mas sim o ácido hialurônico. Então, lembrando que o ácido hialurônico é produzido pelo ser humano, é próximo, é parecido e tal, e toda a indústria veio com esse argumento aí, né? E da mesma forma, o porco é um animal que tem uma genética muito parecida com a do ser humano e é muito comum pessoas terem alergia à carne de porco, exatamente pela similaridade genética. Então, é isso que eu entendo aí sobre o ácido hialurônico ser parecido com o que nós produzimos, mas fiquem atentos, porque eu acho que vai haver ainda mais casos aparecendo de pacientes que estão com queixas de suposta alergia e o médico está trocando o corticoide, está trocando o antialérgico, mas não está trocando, está mantendo o colírio lubrificante. Então é isso, eu também fazia todo mundo comparecer no dia seguinte. De um tempo para cá, eu realmente dou atenção ao anel e ao LASIK, porque ambos os procedimentos dependem de posição do flap e do anel, como o Cláudio Cury mencionou. Então, esses pacientes, é primordial olhar, sim, o mais rápido possível, porque da mesma forma que um flap deslocado deixa uma memória, deixa dobras, deixa estrias, e essas estrias criam uma memória no tecido, um anel que se desloca, você não reposiciona ele logo, ele também cria uma memória de compressão das fibras de colágeno no estroma ali, e se você tenta reposicionar esse anel mais para frente, você empurra o anel, né, querendo distanciar ele da incisão, porque quando ele desloca, existe uma tendência, às vezes, dele mais próximo da incisão, então você empurra ele para deixar ele longe da incisão. Mas o túnel criou uma memória de ter uma abertura ali. Então, esse anel ele pode migrar de volta
pela memória criada, né, da compressão das fibras. Aí a recomendação que eu dou num paciente que está tendo migração de segmento é tentar infiltrar o soro fisiológico na entrada do túnel ali. Eu tenho usado aquela cânula mais de boquinha mais ovalada que a gente usa em cirurgia de catarata para fazer a hidrodissecção, né, da cápsula do cristalino, que aquela cânulazinha é mais chatinha, ela entra mais fácil ali no túnel, e eu provoco um edema para tentar inchar as fibras de colágeno e fazer com que isso evite do anel migrar de volta. Porque se eu faço essa manobra uma vez, o anel volta, faço uma segunda vez, o anel está voltando, aí não tem jeito. Tem que dar um ponto para que o ponto estrangule o túnel do anel logo pertinho da ponta do anel, para o anel parar de migrar. Então, LASIK e anel, olhar no dia seguinte. PRK e crosslink, realmente, eu dou um intervalinho maior, eu sei, o paciente tem meu contato, o paciente tem meu WhatsApp direto, qualquer intercoisa, ele me manda mensagem, a gente começa a conversar, e dependendo dos relatos, aí eu falo, não, beleza, pode vir que eu tenho que te olhar. Então, eu acho que, de tudo, a facilidade do paciente ter acesso ao seu médico, ter acesso ao seu cirurgião, é isso que vai aumentar a sensação do paciente, né, da sensação de cuidado, de apoio que a gente tem que dar a eles. É isso. Lucas, doutor Lucas, eu achei curioso que você falou a respeito da prescrição de Anestalcon. Como é que você prescreve o Anestalcon para esses pacientes? Primeiro, como eu falei, né, você tem que imprimir uma folha separada. Como a Anestalcon tem um efeito médio, né, de eficiência de 20 minutos, 15, 20 minutos só, eu falo para o paciente pingar de 30 em 30 minutos. Então, o PRK, o paciente, eu já fiz de tudo. Eu já passei Toragesic sublingual, Deocil, Tilex, Codex, já passei tudo quanto analgésico, né, que vocês podem imaginar. E houve a época que eu também diluía o Anestalcon no lubrificante. E, infelizmente, nada disso, na minha experiência, teve sucesso. Está certo que existem aqueles pacientes que fazem um crosslink, você tira o epitélio, o paciente volta um dia e fala assim, Gema, está ótimo, não sentindo nada, dormi muito bem. Existem casos que o PRK também, o paciente até dorme bem, mas a maioria não dorme bem. Eles vão sentir dor. E vão falar assim, se eu não tivesse esse Anestalcon aqui comigo, eu não só não ia dormir, como eu ia passar a noite inteira desesperado de dor. Então, a primeira noite é realmente difícil. A segunda noite já é melhor. Por quê? Porque a área já está diminuindo, né? Do terceiro dia em diante, com a lente terapêutica ali na frente, né? O doutor Reinaldo citou isso muito bem, porque se o paciente perde a lente terapêutica, ele não só está com o epitélio exposto, como está exposto à radiação ultravioleta. Então, a lente terapêutica é uma lente que tem filtro ultravioleta para controlar o RASE. Mas a receita tem que ser dada separada. Então, eu falo para o paciente assim, essa noite, se você não conseguir dormir, você pode pingar de meia em meia hora durante a noite. Na segunda noite, você vai ver que já não vai ser preciso, você vai conseguir ter uma segunda noite mais tranquila. Na terceira noite, o paciente fala assim, realmente, a dor já está parando. Do terceiro dia em diante, o paciente já não está precisando mais usar o Anestalcon. Aí vão falar assim, mas o Anestalcon é um perigo, porque vai diminuir a velocidade de mitose das células epiteliais. Não diminui. Não diminui. E outra, você não está prescrevendo aleatoriamente para um paciente que teve lá um corpo estranho corneando, né? Não. É um paciente especial, é um paciente cirúrgico. Você está monitorando esse paciente. Tá? Então, mesmo assim, vou te falar, mesmo que eu tenha prescrito o Anestalcon, tem paciente que fala assim, não, doutor, realmente, foi difícil. Mas eu viro e falo assim, mas eu te avisei. Você foi muito bem avisado, eu te preparei para você passar essa primeira noite. Depois que passar isso aí, você vai esquecer, você vai ficar feliz, a visão vai ficar boa e tudo mais. E eu estou falando isso aqui, eu estou com a minha esposa aqui na minha frente, preparando o nosso jantar. Eu operei a minha esposa, eu fiz um PRK nela, então eu sei o que é ter uma paciente na primeira noite, eu passei 24 horas junto com ela, eu sei o que é ela reclamar, mesmo pingando a Anestalcon. Eu sei o que é viver isso do lado do paciente. Não é fácil. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Bem. Nada.
Bom, gente, só queria fazer mais uma colocação aqui, que é o seguinte. Eu estou viajando daqui a pouco, eu vou ficar até o dia 27 ou 28, vou estar fora. Então, eu tentarei, nas quartas e quintas-feiras, estar disponível para nossas aulas. Mas se por acaso houver algum impedimento lá, por conexão, ou por está em trânsito lá, alguma coisa, então aí eu conto com vocês aí, precisa assumirem aí as reuniões, viu? O Lucas, Cláudio, Arnaldo. O Arnaldo vai comandar vocês aí, para que minha presença não crie transtorno, tá? Agora, se for possível, eu estarei presente com o maior prazer, tá bom? Então, uma boa noite a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a Não, todos. espera aí, Reinaldo. Amanhã nós temos o nosso evento, às 19h30, da doutora Maria Carolina. Tá certo? Não, sim. Pois é, por isso que eu inverti a ordem, porque eu estou Exato. viajando daqui a pouco, então Não, eu não sei. sei se eu vou estar amanhã disponível, É porque, entendeu? do jeito que você falou, poderia alguém entender que amanhã não teremos reunião. Amanhã nós temos reunião normal, tá certo? Claro. E Nós certamente com a invertemos sua exatamente. presença aqui. Se for possível, eu vou estar sim, tá? Maravilha. Antes da gente terminar, posso fazer só uma pergunta para vocês aí que são mais experientes, que tem um colega que ele monta o kit pós-operatório para o paciente. Vários fazem isso, né? E eu acho muito interessante. Aí, se a pessoa dilui o anestésico ou não dilui o anestésico, ele já provê tudo aquilo ali que ele acredita que é o melhor, o lubrificante, o antibiótico, etc. Ele faz também uma coisa, ele também coloca um comprimidinho de midazolam, uns M-tartarato de zolpidem, para aquela primeira noite o paciente dormir mais tranquilo e ter menos problema. Vocês gostam dessa ideia? Eu faço isso de rotina em todos os meus procedimentos de anel, catarata, PRK e LASIK. O paciente leva no tem o kit pré-operatório. Nesse kit pré-operatório tem 2 bromazepam. Um que ele vai tomar, ele vai chegar no ocular laser 1 hora antes e vai tomar o comprimidinho de bromazepam. Assim que ele chegar, ele ganha um Toragesic. Na verdade, ele ganha uma receita de Toragesic e 2 comprimidos de bromazepam. Então, no pré-operatório, ele compra o Toragesic, já leva a caixa, ele vai chegar no ocular laser com 1 hora de antecedência, ele vai tomar o bromazepam e vai colocar o Toragesic sublingual, isso 1 hora antes da cirurgia. E eu dou um bromazepam adicional para ele tomar à noite, na hora que ele for dormir. Então, essa é a minha rotina. Eu não dou uma receita de bromazepam, eu já forneço 2 comprimidos de bromazepam para o meu paciente e tenho certeza que isso auxilia bastante no sentido de deixar o paciente mais tranquilo, mais relaxado, e isso ajuda também na analgesia. Um paciente tranquilo, ele realmente ajuda bastante, ok? Bem lembrado, Cláudio, vale a pena a gente fazer acrescentar esse hipnótico aí. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: por uma regulamentação da vigilância sanitária e pelo fato de os colírios anestésicos, seja Anestalcon, Anestés, Visonestar, estarem com uma grande carência no mercado, a ocular laser não vai mais diluir colírio anestésico no lubrificante para os nossos pacientes. Então, eu, por exemplo, faço essa diluição de rotina. O que vai mudar agora é que eu vou fazer na minha clínica e já vou levar o produto pronto, lá, o medicamento pronto para dar para o meu paciente. Então, aqueles colegas que eventualmente quiserem que o paciente use ou o Anestalcon, igual o Lucas prefere, ou o Anestalcon diluído, igual eu uso, é o próprio cirurgião que tem que providenciar isso, porque o ocular laser não irá mais diluir colírio anestésico lá, até por uma questão de carência e por uma regulamentação da vigilância sanitária. Okay? Então é isso, pessoal. Reinaldo, boa viagem para você, boa noite a todos. Obrigado. Tchau, E amanhã gente. Boa estamos noite a juntos todos. aí. Falou, Boa Arnaldo. noite. Boa noite, Até obrigado mais. pelas aulas.
Falou, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa viagem. Boa noite.